aprendi que existe esse termo, né? Empreendedor serial. Decidi aí, já fazem uns 6, 7 anos, que é o que eu quero fazer pro resto da vida é empreender, né? Enfim, eu tenho o prazer de, em 2016, ter fundado a EnergySource, o meu 7º CNPJ, como eu disse, e fazendo parafraseando aí com o 7º podcast de vocês. 7º episódio hoje. Que legal. 7 CNPJs. 7 CNPJs. E a Energy é isso aí, ela é a primeira empresa do mundo, né, a desenvolver uma tecnologia e oferecer uma solução de ciclo fechado para as baterias de lítio. Então, quando nós falamos de tecnologia para armazenamento de energia, as baterias de lítio é o que tem de melhor hoje mundialmente. Foram elas que promoveram essa transição de energia, né? A humanidade aprendendo aí deixar de queimar o combustível fóssil e passar para utilizar energias limpas e renováveis, isso graças às baterias de lítio, né? E que promovem hoje, por exemplo, a mobilidade elétrica, né? Então os carros deixarão de ser carro a combustão para ser carro a bateria, e nessa bateria nós podemos armazenar energia limpa e renovável. E é isso que nós fazemos. A EnergySource desenvolveu uma tecnologia para produção dessas baterias, gestão dessas baterias, e no final ainda deste ciclo, nós podemos, com a outra tecnologia que nós desenvolvemos, são 2 linhas de business que nós temos, reciclar. Reciclar as baterias com uma tecnologia com 0 emissão de carbono. Isso nos fez estar aí sendo posicionado como uma das startups mais inovadoras do mundo, segundo ali o Business Starter, que foi desenvolvido pela EDP. A EDP é a maior empresa do mundo de energia limpa e renovável. E ela se juntou com uma espanhola e uma austríaca, e eles fizeram esse programa de aceleração e selecionaram aí as empresas mais inovadoras do mundo. Eu digo que a EnergySource ela tem 2 características, né? Se tratando de startup. Ela é uma clean tech, quer dizer, é uma startup que promove soluções de sustentabilidade através de economia circular, são temas da atualidade. E ela é uma energy tech também, porque ela, através das soluções de bateria que ela desenvolve, ela permite o acesso de uma forma muito mais fácil a quem precisa armazenar energia limpa e renovável com alta performance. Então é isso que a gente faz. Tá bom, né? Tá bom. Tamo bem. Antes... Até assim, uma coisa que é importante, David, é que eu acho que eu sempre falo, quando a gente teve momentos de falar, gravar, alguma coisa assim, é que essa linguagem dos startupeiros aí, esse vocabulário, você tem que dar uma ajuda aí, a gente, quando o pessoal que tá às vezes tem um pouco... Porque assim, parece que tem um dialeto, vou falar assim, do startup. Eu sei os startupeiros. Mas assim, o que tá em alta mesmo essa questão de energia como chama? Circular? Como é que é o termo correto? Economia circular. Economia circular, que é você reaproveitar 100%, isso. Ou seja, não extrair da natureza, nada, tipo que nem... Não permitir, por exemplo, que vá para o landfill, que não vá para o aterro. Hoje, cara, vocês sabiam que 2,1% de todo o resíduo sólido gerado por nós, somente 2,1% é reciclado. Meu Deus. De resíduo sólido. Sim, o Brasil está muito atrás, né? Existe uma riqueza de matéria-prima sendo desperdiçada onde? Nesses aterros, em incineradores, nos lixões. Infelizmente, ainda no Brasil tem muitos lixões. E o que a economia circular defende mundialmente, na verdade, é reduzir, primeiro ali o básico do básico da sustentabilidade, que são os 3 R's. Reduzir, reutilizar, reciclar, né? Mas aí quando a gente fala de sustentabilidade, tem que repensar, reeducar, tem um monte de R's aí que envolvem esse conceito, mas a economia circular basicamente é promover o aproveitamento máximo através do reuso e da reciclagem. Então, quando se trata de economia circular, são sistemas, são políticas públicas, são tecnologias que, de alguma forma, vão promover para a diminuição do desperdício dos recursos naturais que vão aí hoje parar no aterro, que vão parar em lixões. Eu acho que o mais legal dessa economia é que, além de evitar esses desperdícios, você acaba construindo sempre novas coisas a partir de algo que a gente já dava como descartado, muito como foi o caso da EnergySource também, né? Que foi um processo assim, eu queria
chegar... O Laerte, eu já tô até falando, aguentando aqui. O Laerte, desde que eu conheci ele me fala de você, quando a gente pensou no podcast, ele me falou, assim, ele me contou um pouco da sua história, assim, eu acho que é uma coisa muito interessante da gente estar falando como foi o surgimento da Energy, que é algo que realmente é inovador, só que é muito novo, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse processo aí de criação, falar um pouquinho também o que você fazia antes ali, até chegar nisso, contar como é que foi esse processo de surgimento. Legal, legal. Como eu disse, eu empreendo já faz bastante tempo. Aliás, eu fiz uma tentativa de ser CLT. Eu tentei, tá? Depois do meu primeiro fracasso como empreendedor, que foi aos 17 anos, né? Meu primeiro CNPJ foi aos 17 anos, e eu tinha um sócio de 43, que na época foi um ex-aluno. Eu dava aula numa escola de informática, sobre manutenção de computadores e sistemas operacionais na época. E um dos alunos lá, que era bem mais velho do que eu, me fez uma proposta, falou, olha, eu estou montando uma assistência técnica, e na época dos 386, acho que ninguém nem conhece isso, né, cara? 286, 386. Vou começar a traduzir. Foi nessa época, então, eu iniciei essa aventura, minha primeira aventura como empreendedor, e depois de um ano esse meu sócio me descartou, assim, né, de uma forma muito... Enfim, não quero entrar nesses detalhes. Mas aí eu fiquei frustrado com a experiência, falei, não, eu vou trabalhar de empregado. Peguei o Estadão, fui no caderno de empregos lá e procura-se técnico, alguma coisa assim, mandei currículo. Acho que o primeiro lugar que eu mandei currículo, me chamaram para fazer uma entrevista, fiz a entrevista, 2 dias depois estava trabalhando. Eu entrei para trabalhar com isso, na verdade. Resumindo a história, para não tomar muito tempo, 1 ano e meio depois, esse meu patrão, ex-patrão, me chamou para ser sócio. E aí eu saí como sócio dessa empresa que eu tentei ser CLT. Então não teve muito jeito, vocês percebem, né? Foi meio meteórico. Era para ser. E de lá para cá nunca mais parei de empreender, mas sempre com tecnologia da informação, né? Então eu tive provedor de internet, tive empresas de segurança eletrônica, vigilância remota. Quando se falava em portaria virtual, eu fui um dos primeiros a pensar nisso no Brasil. Enfim. E quando foi em 2016, né, eu estava saindo do meu último empreendimento, que era uma empresa de segurança eletrônica, aqui da cidade, meio assim, perdido, sem saber por onde recomeçar. Eu tinha uma consultoria de TI ainda em paralelo. E aí um amigo meu de infância, né, que importava baterias, com muita dificuldade de importar bateria de lítio, né? Só falando rapidinho, assim, só para o pessoal entender, né? Porque o pessoal às vezes não entende o que é bateria de lítio, o que é isso, né? Por que elas são tão especiais? Então, bateria de lítio, a gente encontra ela no fone de ouvido, né? Os fones de ouvido que o pessoal está usando agora, aos aviões elétricos que estão surgindo, aos drones, aos táxis aéreos aí que vão surgir logo, né? E o que elas têm de tão especial? Elas pesam 1/3 das baterias tradicionais de chumbo que a gente está acostumado. Aquela bateria do seu carro, Elert, é de chumbo, né? Pesada, ela é tóxica, né? Aquele ácido que tem ali é um veneno para o meio ambiente, assim por diante. Embora é uma tecnologia, quando a gente fala de baterias de chumbo, é uma tecnologia já muito evoluída, porque já são anos e anos, mais de 50 anos que a gente utiliza baterias de chumbo. Mas as baterias de lítio comercialmente surgiram na década de 90. E a diferença é isso, que ela pesa 1/3, elas duram 3 vezes mais. Hoje nós já temos baterias que duram muito mais do que 3 vezes, tá? Chegando aí a 10, 15 vezes o que uma bateria de chumbo conseguia entregar de capacidade. Então elas foram realmente, quando eu falo que as baterias de lítio é exatamente essa chave de mudança de matriz energética. Elas foram uma evolução, né? Uma grande evolução. Elas eram exatamente o que estava faltando para que toda essa energia limpa e renovável pudesse ser armazenada. Por quê? A energia limpa e renovável, quando a gente fala de energia limpa e renovável, sol, por exemplo, né, é abundante. Então, hoje os painéis solares permite que você faça essa captação dessa energia do sol, transforme elas ali em energia e possa utilizar elas, mas você só tem sol durante o dia, não é verdade? E como faz quando não tem sol? Aí as baterias resolvem. Você armazena nessas baterias, elas são muito robustas, as baterias de lítio são excelentes para isso, então você pode usar essa energia de noite.
Tá? Então, falando aí um pouquinho, só para o pessoal que está em casa entender um pouco dessas baterias, por que elas são tão especiais. E foram exatamente essas baterias que lá em 2008, né, elas começaram a ser levadas a sério para o quê? Para a mobilidade, para os veículos. Né? As primeiras baterias, os primeiros veículos 100% elétrico começaram a entrar no mercado de uma forma mais viável. Embora já, não sei se vocês sabem disso, 1918... Já tinha um carro elétrico, Tlaert. Você sabia disso? Não, essa não. Logo no início ali... Eu sei que no Brasil parece que o Gurgel, puxa, um dos primeiros parece que exatamente, fez um projeto de um carro elétrico. Sabia disso aí? Não sabia também, não. Brasil, cara. Lá atrás. Aí ninguém deu muita bola. Ninguém deu bola. Esse cara é maluco. Então. Faliu a empresa, faliu, né? Mas faliu. Foi um cara... revolucionário também, né? Mas as primeiras baterias, os primeiros carros 100% elétrico surgiu antes do veículo a combustão. Só que quando entrou a gasolina, resolveu várias questões que naquele momento a tecnologia não estava pronta ainda. Então as baterias eram muito pesadas, duravam muito pouco. E aí a gente chega agora em 2008, essas baterias estão muito mais evoluídas. As baterias de lítio, então, vêm ao mercado nos eletrônicos a partir da década de 90. E quando chega ali para os anos 2000, 2004, 2005, começaram os primeiros testes. E um dos primeiros caras que fizeram isso foi o Elon Musk. Diga-se de passagem, o cara um extraterrestre, né? O cara fora da curva. O cara tá o cara é do além, né, cara? Pra Marte só. Esse cara e ele foi um dos incentivadores que, na verdade, tudo que ele fez acelerou muito o movimento globalmente. A adoção dos veículos elétricos se deve em grande escala, em grande parte, ao trabalho do Elon Musk. Né? Então agora eu vou voltar, eu contei um pouco só para o pessoal entender o contextualizar o que são as baterias de lítio, sim, né? Então, agora voltando para a Energy, esse meu amigo falava assim, cara, as baterias de lítio já são uma realidade, só que eu estou tentando importar, ele importava de tudo da China, mas ele estava com dificuldade em importar as baterias, né? Alto custo, as baterias de lítio são perigosas para o transporte, tem várias barreiras para isso. E ele falou, poxa, será que a gente não consegue construir uma bateria de baixo custo? E além do mais, elas são caras, né? Então, além de ser difícil de importar, difícil de transportar, quando chegava aqui, por conta do dólar, ela vinha com um valor muito alto. Ele falou assim, será que não é possível a gente desenvolver uma tecnologia para reutilizar as baterias que já estão no mercado brasileiro? Eu falei, olha, quem sabe, né? Vamos tentar. E nisso eu conheci o Peter, um dinamarquês, né, que estava aqui no Brasil também, meio que perdido aqui. É bem interessante a história do Peter, um cara sensacional. Eu cheguei até a ver um pouquinho nas suas redes sociais. Você acha que seria até interessante falar como que começou essa relação de vocês, a importância dele também para a Energy? Legal, cara. O Peter foi assim, eu conheci ele, um dia eu cheguei na escola para pegar meu filho, e tinha um alemão, né, lá na porta da escola. E ele tava com um papelzinho na mão, me chamou e chegou perto de mim e falou, sua filha pode brincar com minha filha no meu casa? Primeiro que é meu filho, tá? Só para diga-se de passagem, ele trocando os artigos ali, né? Porque ele tinha dificuldade com português. E aí, na hora, eu perguntei para ele se ele falava inglês, né? E ele, puxa, na hora que ele ouviu eu falando inglês, ele ficou, uau, né? Encontrei alguém finalmente que fala inglês, né? E foi por conta disso que a gente desenvolveu primeiramente uma amizade. Com essa oportunidade do filho dele estar na mesma escola que o meu e eu poder falar um pouquinho de inglês, desenvolvi a amizade com o Peter. E aí, quando surgiu esse projeto, eu conhecia já a capacidade do Peter. O Peter, quem conheceu o Peter sabe que o cara era um gênio. É um gênio, né? Ele voltou para a Dinamarca por motivos pessoais. E é um cara fora da curva, de fato. Né? Só quem conheceu ele sabe o que eu estou dizendo, né? E de longe foi o melhor sócio que eu tive, né? Agora tem a Bruna também está fazendo um trabalho sensacional, então se ela ouvir, ela vai ficar... Bruninha, você é top, tá? Você é top também, agora eu tô na dúvida. Vocês dois são sensacionais. A Bruninha manda bem, cara, porque ela... Nossa. E ela é nova. Ela é 26 anos. Acho que você já tinha chegado até a comentar dela também. Assim, pouco que eu conheço a Bruna... Nova, cara, tá ali, assumiu, né, começou com várias responsabilidades pesadas. Estagiária. Como estagiária, cara. Pô, estagiária pra sócio, quer dizer, não é ela é fora da curva. Fora da curva. Ela sabe muito, na verdade. Sim. E não é questão só técnica, né? Ela tem um soft skill muito bom, né? Que, pra quem não sabe, soft skill é saber lidar bem com as pessoas. Ela lidera muito bem o nosso time. É que o Peter ele é meio alien.
Tipo assim, é uma coisa que ninguém resolve, dava na mão dele. fazia. Ele é uma coisa um pouco diferente. Ele era um cara puramente ele tava técnico. por dentro até da fundação, então. Isso, na verdade, ele foi fundador comigo. Fundador Junto com os dois são fundadores. Entendi. Porque quando surgiu a oportunidade, eu falei, Peter, eu sabia que ele era um cara, que ele era engenheiro elétrico e mecânico. E a oportunidade teria que ser validada, essa ideia teria que ser validada tecnicamente. E foi o Peter em quem eu pensei no momento. Quando esse meu amigo me falou do desafio, primeiro nós temos que fazer a validação dessa ideia. Chamei o Peter e falei, Peter, existe essa oportunidade. Ele falou, não funciona, né? ele falava engraçado, quando ele falava em português, né? E eu lembro de estar falando isso perto desse meu amigo que não falava inglês. Então, quando não tinha uma pessoa que não falava inglês, ele ficava constrangido e ficava falando inglês. Então, ele falava em português. Falou, não funciona. Reuso de bateria não tem jeito. Eu falei, cara, mas não custa nada, vamos tentar. Não põe R$1 nisso, ele falando, né? Eu falei, então faz o seguinte, eu vou investir, tá? O primeiro investimento é eu que faço. E aí, curiosamente, eu peguei R$50, a gente foi no lixão. Não no lixão, a gente foi no Ferro Velho, né? A gente foi no Ferro Velho pegar umas bugigangas lá para fazer o primeiro teste. Passei na loja de um amigo, pegamos ali algumas baterias velhas de notebook. Deixei tudo na mão dele e falei, cara, vai aí, tenta validar a ideia. Fica aí. Naquela noite, na mesma noite, né, quer dizer, no dia seguinte, madrugada, eu vi ele mandando mensagem pra mim. Parece que funciona. E nesse parece que funciona, né? Hoje estamos aí, enfim, essa é basicamente o início da história. Aí, um pouco depois dessa validação conceitual, técnica, né? Nós partimos para o MVP. Aí começa um pouco das linguagens de startup, né? Mas o MVP é Minimum Viable Product, isso, produto mínimo viável, isso. Em outras palavras, protótipo. Isso. Traduzindo para a economia comum, protótipo. Fizemos um protótipo e esse protótipo eu vendi para o meu ex-sócio. Liguei para o meu ex-sócio e falei, ô ex-sócio, ô fulano, tem uma bateria aqui, ele era uma empresa de segurança, falou, olha, ela é boa, você tem que comprar, né? Então, vendi a primeira bateria lá por R$1.000. Falando até o valor, olha que legal. Foi assim que a gente fez em janeiro de 2017. E de lá pra cá foram milhares de baterias que a gente produziu e vendeu. É verdade. Eu tive a oportunidade, porque eu falo muito do David, porque assim, na verdade eu acompanho o David muito antes da Energy. Não, dá pra ver quando você fala, é muita admiração. Mas eu tive a oportunidade de ver na casa do Peter, num quartinho na frente, assim, ó. Ele morava numa chácara, acho que não lembro do lugar. Isso, uma chácara. Aí você entrava assim, tinha um quartinho na frente. E aí eu vi aquela... hoje é o processo todo, né, estruturado e tal. Mas realmente era mesmo sucata, assim, madeira, uns fios, assim, com as baterias ali. E dali eu vi nascendo. E hoje eu conheço, né? O David acabou de ir no evento de um cara que é o o maior investidor de Anjo Brasil, da América Latina. E a Bossa Nova é o maior VC, é o VC mais ativo da América Latina. Então, assim, uma empresa... Quantas startups que ele 869 startups. Eu falei assim, eu mandei também essa cara, que sonho estar num lugar desse. Eu falei, então assim, eu peguei isso, então eu vi a evolução, né? Mas uma coisa que é legal, você falou, enfim, mas um ponto que eu acho interessante, David, é essa característica, cara, porque o investidor ele investe ali na tecnologia. Ele investe no empreendedor, cara. É nas pessoas. É nas pessoas. E eu acho que, assim, eu vendo assim um pouco do David, essa persistência e essa fé inabalável em cima de uma coisa que ele acredita e realmente age. Até assim, depois mais pra frente, eu vou fazer uma pergunta pra ele que eu já sei, já que ele me contou pra mim. Se você puder compartilhar, que eu acho que o empresário passa muito por isso. Sim. E aquele momento de indecisão, aquele problema, fala assim, não, acabou. O que eu faço? E ele tem uma história muito bonita que é até mais recente, mas enfim. Mas vamos voltar pros primórdios aí, vai. Do começo. Mas, cara, é uma coisa curiosa. Então, a gente começou naquela garagem, Laerte, né? Eu lembro. A primeira bateria, a gente tirou as baterias... Pegamos uma bateria de chumbo velha, né? Tiramos o miolo ali de dentro, os chumbos, os ácidos e tal, e usamos a mesma carcaça para fazer o nosso MVP, tá? Foi assim que a gente fez o MVP. E esse mês agora, de outubro de 2021, está completando exatamente 4 anos que nós saímos da garagem.
Então é bem Parabéns. legal isso. Ó, 7º podcast. Quem é na business school? O 7º CNPJ, 4 anos, velho. Tá tudo tem Exatamente, tudo ligado. fazem exatamente 4 anos que nós saímos da garagem e fomos pro nosso prédio industrial ali no Jardim Itália, né, de 280 metros quadrados. Na garagem a gente tinha uma garagemzinha lá, você lembra? Não tinha o quê? Uns 15 Nossa, metros quadrados, 10 metros pequenininho. quadrados. Era tipo um quartinho da bagunça, sabe? Exatamente. Você Porque guardava a tralha assim. O Peter era muito bagunceiro, cara. Não, Pelo era mais amor de vocês Deus. mexem que precisava, inclusive, às vezes, em lixão pra comprar coisa. Tá lidando Sim. com o que era lixo ali na época, até aquele momento.